Show de bola! Vamos então brincar um pouco sobre manipulação de cadeias de caracteres. As cadeias de caracteres no Java são chamadas de string, né? E a string é algo um pouco diferente do que normalmente a gente lida. Tem uma apostila com alguns exercícios, aí você deve falar assim, nossa, já deu uma gigante, agora mais uma de 30, esse aqui é 2 palitinhos para a gente resolver. Se abusar, a gente resolve quase todos, só na conversa dessa aula daqui. Muita coisa será resolvida só nessa aula de hoje, né? Então, a gente fará aí alguns exercícios para resolução. A primeira coisa importante é a gente entender como que os caracteres funcionam. E aí a gente está falando de string. String não é um tipo primitivo, é uma referência, é um tipo referência. Então, string gera objetos. São tipos complexos que não guardam somente o valor, mas são associadas também outras funções. Tem um monte de funçãozinha, de método, que facilita a vida para a gente. A gente já vai falar mais sobre a string. Vou mostrar aqui a Wikipedia. Eu peguei lá na Wikipedia ASCII. ASCII é a contração de um acrônimo aqui de um padrão que existe, que é esse cara daqui, que é o American Standard Code for Information Interchange. Esse cara daqui, ele codifica os caracteres em números. E você sabe que a gente não tem no computador nenhuma letra, né? Isso daí eu não sei se é claro na cabeça de vocês, mas computador não entende letra. Ele não sabe o que é a letra A, ele não sabe letra A. Ele sabe sim que a letra A é um número, e esse número daí não é nem um número decimal, não é nem um número hexadecimal. Isso é trabalhado em forma binária. Ele vai tratar o A como uma representação numérica. Então, essa representação numérica é muito interessante para a gente, porque isso daí vai fazer sentido. Lembra quando a gente fica lá na apostila falando dos tipos? Aí eu falo para você, olha, lembra, os tipos primitivos inteiros são o byte, depois o dobro do tamanho do byte é o short, o dobro do tamanho do short é o int. Mas olha só, a gente tem o char. O char é do mesmo tamanho de um short, mas ele é equivalente a um int. E aí, se você quiser dar uma olhadinha na apostila lá, naquela parte da tabelinha que tem as referências, você vai ver que é exatamente isso aí que eu acabei de falar. E é isso daqui que é importante para a gente ter essa referência que um char pode ser diretamente convertido para um inteiro e um inteiro diretamente convertido para um char. Então, quer dizer, então, que um char eu posso somar e subtrair números? Posso. Então, para um único caractere, eu consigo fazer operações matemáticas. Eu posso multiplicar, somar, subtrair, qualquer operação matemática. Por quê? O char é traduzido em número. E aí ele gera um novo caractere. Pronto. E como que eu sei qual caractere que gera? Aí vem o esquema da tabela ASCII. A tabela ASCII, essa daqui que eu peguei lá da Wikipedia, ele fala o seguinte, ó. Ele tem o valor decimal, então, que a gente entende, que é os números na base 10. O valor representado em binário, aqui eles estão representando somente o primeiro byte, porque aí depende de quantos bits é a sua máquina. Um byte tem 8 bits. Se você está trabalhando com uma máquina de 32, você divide 32 por 8, você vai descobrir quantos são os bytes que você vai ter. Se for 64, mesma coisa, divide por 8, você vai ver quantos números que você vai poder ter. Então, isso daí é importante para você entender as codificações de números, páginas, etc. Né? E aí depois a gente tem o valor convertido em hexadecimal. O hexadecimal, só para lembrar, ele vai de 0 a 9, de A a F, né? A gente tem as letras representando os próximos números, porque o 10, na verdade, equivale ao 16 em decimal. Então, se você vier aqui e olhar, né, ele vai sendo lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10. O 10 é 16 na base decimal. Então, o que nós temos aqui? 9, esse aqui seria o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 10 vira o 16, é o próximo. Então, a gente tem aí essa anotação. Aqui tem algumas referências logo em seguida, a última coluna é a referência, que diz o que esse número, né? Então, aqui o representado decimal, binário ou hexadecimal, o que ele faz? Então, o caractere 0, ele é um nulo. Algumas
coisas que você pode ter visto, se você mexeu com algumas coisinhas desse tipo em C, de escrever uma string, você vai ver que a string tem lá no final um /0. O /0 é esse caractere daqui, ó. É o null. Ele está tendo lá uma referência nula no final, para dizer que acabou a string ali. E aí você tem vários caracteres de comando, então são comandos mesmo. Tanto é que a gente tem alguns aqui que são bem conhecidos, ó. O set é o bell, então esse cara, né, faz tocar o buzzer da placa-mãe. Esse cara daqui é o backspace, até lá, aquela teclinha que fica em cima do enter. Você tem aqui o 13 é o enter, então esse cara daqui é o enter. Você tem o 20 hexa, né? O 27. O 27, ele é o ASCII, então é bem legal saber disso daí. O 20 começa os caracteres que a gente usa. Então, o 20 hexadecimal ou 32 decimal é o espaço, é o caractere que representa o espaço. Depois começa o 33 é a exclamação, o 34 aspas, o 35 o hashtag joguinho da velha cerquilha. Como é que falaram para mim? Esse aqui também, tralha. Esse eu não sabia, esse é novo, tralha. Também são os nomes que dá para essa gradezinha daqui. E aí você tem lá o 36 é o cifrão e assim por diante. Mas o que nos importa? Nos importa isso daqui, ó. O 0, na verdade, é o número 48. Então, o caractere que representa o 0 é o inteiro 48. E aí você vai incrementando, então, 48, 49, 50, até chegar no 57. O 57, então, representa o 9. Aí você tem mais alguns símbolos, e aí você começa com as letras maiúsculas. Então, as letras maiúsculas, o A maiúsculo é 65. Se eu somar mais um no A maiúsculo, ele vira B maiúsculo. Por quê? Porque 65 mais 1 é 66. 66 é B. Então, é uma tabela de equivalência que você tem aqui. Um equivale ao outro. Então, se você fizer alguma coisa matematicamente falando, somar, multiplicar, fazer qualquer coisa no número, você consegue fazer com que ele mude a representação, o que ele representa. Então, se você pegar o 65 e somar 10, ele vai para 75. Aí ele vai sair aqui e vai ter o K. É isso daí que você vai ter. Então, é bem legal que você pode manipular várias coisas desse tipo, né? E aí você vem as letras maiúsculas, mais uns símbolos, e vem a letra minúscula. O A minúsculo é 97. Então, algumas referências importantes, 48, eu acho que é legal, que é o 0, que é o primeiro. Depois você tem o 65, que é o A maiúsculo, e depois você tem o 97, que é o A minúsculo. Você precisa guardar isso? É claro que não, você não precisa guardar. A gente consegue obter essas informações rapidinho, consulta a tabela para ver, converte o caractere para número, tá tudo certo. A gente consegue fazer o que for necessário. Facilita bem a nossa vida aí de como a gente vai poder pegar. Mas é legal vocês ter noção, eu deixaria anotado por enquanto isso daí, porque a partir disso você consegue ver quais são os caracteres numéricos, os caracteres alfabéticos maiúsculos e os caracteres alfabéticos minúsculos. Então, é uma coisa legal que facilita para você saber até quando. Uma outra coisa importante é você saber quantas letras tem o alfabeto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu contei para você ter certeza que é 26. Então, aqui a gente tem a inclusão do W, do Y e do K, né? K, W e Y incluídos. Que antigamente não tinha, então você tinha que tirar esses caras daí. Mas é importante, então, saber que são 26 letras no alfabeto. Por que que eu preciso saber que é 26? Porque se eu pegar o 97 e fazer ele rodar, somar mais um 26 vezes, eu monto o alfabeto todo. Que top! É isso mesmo, você consegue montar o alfabeto todo dessa forma. Então, vamos fazer aí nosso primeiro exemplo, né? Segundo consta na nossa apostila, a gente tem lá os nossos exercícios, exibir a tabela
na tabela os caracteres, exibir na tela os caracteres da tabela ASCII. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente viu ali que os nossos caracteres ASCII, eles vão, né, ser resumidos em números, né? Então, eu vou de 0 até, e aí, se você olhar aqui, tabela ASCII. A tabela ASCII, essa daqui, que é a tabela padrão, ela vai até o 255. O 255 representa o FFF, ou seja, todos os bits foram jogados para 1. Ele vai de tudo de 0 para 1. Então, são 256 números, porque começa em 0. Então, eu tenho lá, se eu quiser imprimir isso aqui, de 0 até 255. Opa, eu consigo fazer algo que vá de 0 a 255? Por isso que você estudou laço antes de fazer essa brincadeira. A gente, obviamente, vai conseguir fazer. Então, vou salvar esse cara daqui. Qual que é essa apostila, o número dela? É a apostila 7. Então, lista 7, exercício 1. Então, vamos para a lista 7, exercício 1, o primeiro. Agora, vamos lá na nossa brincadeira. Eu disse que a gente precisava fazer uma repetição de 0 até 255. Você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou fazer de 0 a 255. Você pode fazer de qualquer outra forma. Então, vou montar um laço para repetir de 0 até 255. Tá aqui. Então, int i começando em 0 e sendo menor ou igual a 255 e mais. E aí eu vou fazer uma impressão. System.out.print. E aí a gente vai lá na nossa brincadeira. Eu vou imprimir o i. Vou colocar aqui um print e mais um espacinho, né? Só para a gente ver não juntos, né? Estou imprimindo para não ficar tudo coladinho. Você compilou, você rodou isso daqui, e aí você vai ver lá, ó, de 0 até 255. Sim, a gente imprimiu de 0 a 255. Ó, bacana, isso a gente já sabia fazer. Então, né, não tem novidade nenhuma. É laço, a gente já fazia esse negócio. O que a gente pode fazer agora? E se eu quiser agora os caracteres que representam esses números? Bem, esse cara daqui, ele está no formato inteiro, mas o inteiro, ele pode ser convertido diretamente para char? Pode sim. Como que eu faço? Cast, char, na frente lá, ó. Entre parênteses, eu coloco char. Aí esse cara daqui, ele está sendo convertido para char. O inteiro converte diretamente para char. Compilou, rodou, e olha só agora, vou até maximizar esse cara aqui para a gente ver. Você vai ver aqui que tem alguns caracteres que eles não saem, né? Não são impressos. Mas começa alguns outros aqui, ó, exclamação, aspas, joguinho da velha, cifrão, porcentagem, e-comercial, apóstrofo, abre, fecha, parênteses, asterisco, mais, vírgula, menos, ponto, barra. Aí começa aqui os caracteres que representam os números. Mais alguns símbolos, os caracteres que representam as letras maiúsculas, os caracteres que representam as letras maiúsculas, mais algumas coisas que ele não consegue imprimir, e aí vem outros caracteres. E é isso daí que a gente está fazendo. A gente acabou de resolver o primeiro exercício. A gente imprimiu toda a tabela ASCII. Toda? Será que é toda? Não é toda. A gente imprimiu os 256 primeiros caracteres da tabela ASCII. Então, quer dizer que tem mais? Se você pegar esse cara aqui, eu vou colocar aqui menor e vou utilizar aqui 512. Que eu estou dobrando, né? 256 vezes 2, 512. Vamos ver aqui, rodando. E ele imprimiu mais caracteres. Olha lá, ele tem mais caracteres aqui. Tem mais alguns caracteres que ele imprimiu.
Então, ele imprimiu aqueles lá que a gente já tinha visto, mais alguns outros. E se eu pegar e dobrar esse cara aqui para 1024? Estou dobrando. 256, 512, 1024. Dobrei de novo. Compilou, rodou. Cara, tem mais caractere aqui. Tem mais caractere. Olha lá os caracteres que saíram. Tem mais caracteres. Aí tem uns desenhinhos aqui. Lá tem aqueles símbolozinhos de número. Tem umas letras gregas. Olha, tem aqui o alfabeto grego. Ó, se você quiser imprimir somatório. Olha que legal. Né? Olha só, cara, dá para ver aqui. Ah, Shen. O Shen falou uma coisa bem legal. É, bateu uma tristeza aqui vendo um monte de interrogação. O que acontece? Eu estou no ambiente Linux e eu estou utilizando um terminal, né, um prompt de comandos chamado bash. O bash do Linux ele consegue representar vários caracteres. O prompt do DOS do Windows não consegue. Isso daí inclui, por exemplo, se você estiver utilizando as ideias como VS Code para gerar o código embaixo, ele pode chamar dentro de uma saída padrão o NetBeans, o Eclipse, o IntelliJ, todos eles vão ter algum problema de gerar os caracteres, eles não conseguem gerar todos os caracteres. Quando ele não gera, no Windows, normalmente a substituição do caractere é dada pela interrogação. Então ele vai mandar um monte de interrogação para você. Ele não consegue imprimir esse caractere daí, então ele coloca uma interrogação. Agora, se você quiser, por exemplo, ver isso daí, precisa realmente ter um local que você rode que suporte esses caracteres. Eu falaria para você, teria que experimentar rodar isso daí num shell de um Linux da vida, que aí você iria ver. Vou aumentar aqui a quantidade para você ver, então, coloquei aqui alguns caracteres a mais, né? Então a gente está imprimindo mais alguns caracteres para ver, será que tem tudo isso de caracteres? Estou indo para mais de 100 mil caracteres, né? Compilou, ele não reclama, porque é possível, né? É um laço de inteiros, está tudo certo. E aí você olha lá, é possível sim. Aí tem vários caracteres em vários idiomas, então você vai ver vários e vários e vários e vários. Eu estou rolando aqui para cima, demora para atualizar aí, mas eu estou rolando. Tá indo, rodando, 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 rodando. Eu não cheguei nem na metade ainda. Então, olha só, tem aqui. Olha só que legal, cara. Muito bacana os caracteres que tem disponíveis. Então, você tem um monte de caractere. Vou rodar um pouco mais para a gente ver. Aqui, ó, os caracteres de símbolo, né? Então, ele consegue colocar. É porque o terminal do Linux permite isso daqui, né? Então, essa possibilidade aqui é interessante. Aí ele mostra todos os caracteres, todos os caracteres, todos os caracteres que é possível, né? Eu coloquei menor porque vai de 0 a 255. Então, eu coloquei menor que 256. Porque 256 eu dobro da 512, eu dobro da 1024, se eu dobrar da 2048, e assim eu consigo lembrar dos números exatos, né? Faixas exatas. Mas não precisa, eu estou mandando em bala. Qualquer número que você quiser colocar, ou maior, ou menor igual, ou menor, vai funcionar, assim. Shen, vai ficar tranquilo, é só você colocar o limite. O problema é a representação dos caracteres no teu local de saída. Se for o prompt do DOS, se você estiver usando o DIN chama o prompt do DOS não consegue fazer esse cara daqui ser impresso, ele não tem a capacidade de imprimir isso daqui. Mas eu só estou mostrando para vocês que tem caractere para caramba. A gente não chegou nem na metade, a barrinha não chegou no meio ainda, né? Olha lá, quantidade de caracteres, símbolos. Olha lá, um monte de interrogação também, que ele não conseguiu representar esse cara daqui. Aí tem alguns caracteres muito loucos aparecendo. Aí Professor, você, Ares, diga, se você quiser, por exemplo, escolher algum deles, tem como saber quem é ele? como assim escolher algum dele? Eu quero Por pegar, por exemplo, exemplo, sei lá, somatório. por Tem. exemplo, Você imprime o número do lado.
do caractere. Então, você faz isso aqui, né? Não, eu digo lá na tabelinha que o senhor mostrou agora. Ele tem uma porção de símbolos. Aí vamos supor, eu gostei desse aqui. Como é que a gente faz para saber quem é ele dentro daquela lista gigantesca? Assim, Ah, imprimir o número. Eu vou imprimir aqui, obviamente, eu não vou deixar até esse número absurdo, né? Eu vou absurdo, deixar tá. até 1024, né? De 0 a 1023. Deixa eu ver aqui, tá faltando mais. Aqui. Agora eu vou imprimir um por linha, só para a gente ver a diferença. Rodando, tá aí, ó. Ah, Sei lá, legal. você gostou desse caractere que eu não faço a mínima ideia do que seja. Ele é Específico. o 1020. Ele é o caractere 1020. Se você digitar no teclado Alt 1020, eu acho que tem que ser o Alt GR, se eu não estou enganado. Alt GR 1020 deve dar isso daqui. E aí são símbolos. Ó, você tem alguns símbolos Nossa, bonitinhos, letras gregas, né? Alguns legais. outros símbolos. Tem aí várias coisas que você pode selecionar, né? Olha lá, o tal do somatório é o 931. Se eu quiser imprimir esse somatório, eu utilizo o caractere 931, que sairia. Não sei se funcionaria no prompt de comandos, porque o prompt de comandos tem problema de representação dos caracteres. Ele não consegue representar alguns caracteres, mas é por conta da limitação dele, só isso. Mas eu estou mostrando que é possível, você tem todos os caracteres. Ele só vai mostrar quando é erro. Então, quando é erro, você não tem mais caractere para representar aquilo. Literalmente. E aí, Legal. tirando isso, você consegue ver todos, né? E aí fica uma listona para você brincar. Você pode simplesmente, se você não quiser, souber direto qual é, você mandar imprimir o número para ver e o char do número, o número convertido para char, direto, né? É que aqui a gente imprimiu dessa forma, mas eu poderia muito bem ter feito alguma coisa aqui. Foi o 931, né, que a gente viu. Então eu poderia imprimir aqui o número 931 e converter 931 para char. Então, isso daqui eu consigo fazer, compila, aí eu rodo, olhando lá o primeiro, olha lá, o primeiro é somatório. Literalmente. Você pode fazer isso aqui direto, sem problema nenhum. Então, é uma característica das linguagens de programação ter essa capacidade de converter o caractere para número. E aí, poderia fazer qualquer outra forma. Por exemplo, né? Vou tirar isso daqui só para a gente. Vou deixar comentado isso daqui só para ver que é possível, né? Você poderia ter colocado aqui char letra. Declarei um char letra. E aqui dentro eu falo que essa letra é igual a zero. E aqui eu vou imprimir, por exemplo, a letra. E aí eu posso fazer letra mais, alguma coisa assim. Ele compila, fala, mas isso aqui é char, isso aqui é inteiro. Lembra que eu falei que eles são equivalentes? Então você pode atribuir um char para um inteiro e inteiro para o char. Funciona. E aí aqui na brincadeira a gente pode fazer o quê? Eu posso mandar imprimir a letra e somo mais um nela. A letra mais um, a letra mais um, a letra mais um, que vai dar exatamente a mesma coisa, né? Então, ele vai dar lá os mesmos caracteres, tanto é que você pode verificar aqui, ó lá, aqueles C com pontinho, C inverso com pontinho aqui, mesma coisa. E eu estou fazendo o quê? Letra, mais um, letra, mais um, letra, mais um, letra, mais um, letra, mais um. Estou somando um na letra toda hora. Simples desse jeito, ó. Você pode começar a fazer essa brincadeira daí também. Funciona muito bem. N possibilidades, né? Então aqui é qualquer coisa possível dentro da linguagem de programação que não gere exceções ou cause erros, é possível. Char é diretamente convertido para inteiro. Inteiro diretamente convertido para char. Você pode somar mais um a um char, ele vai conseguir entender que você está trocando o caractere que está dentro dele. Simples desse jeito.
Muito simples mesmo, não estou de sacanagem, é fácil e é isso, é um número, você faz conta, brinca com ele e você vai poder fazer essas brincadeiras de mudar isso sossegadinho, e aí eu acho bem bacana essa possibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades malucas que a gente tem aqui, né, com os caracteres, e aí na próxima aula a gente continua fazendo os exercícios. Aqui foi só mais uma grande apresentação do char. Na próxima aula a gente vai falar das strings, né? A gente vai brincar um pouquinho mais de char e entrar no assunto de strings.